dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nossa gota de esperança é: não endureça o seu coração. Se você é um filho de Deus, você é uma pessoa abençoada com o ministério do convencimento do Santo Espírito de Deus. A questão é: você está ouvindo? É possível que um crente no Senhor Jesus Cristo, salvo pelo sangue, ainda ter um coração duro. Por isso nós temos um alerta lá em Hebreus capítulo 3, versículos de 12 a 13, que diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança, desde o princípio que tivemos nele, como se diz: se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração como foi na rebelião. É bastante necessário este alerta, esse aviso para todos nós. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Há lugares em nossas vidas que é tentador, muitas vezes, não ouvir os sussurros protetores do Espírito Santo. Porque nós pensamos que temos uma visão mais precisa de nós mesmos que jamais poderíamos pensar. Olha, desde que o pecado enganou e vem enganando, e quando ele permanece em nós, ele não só nos engana, mas como nos mantém cegos. Há lugares em nossas vidas que nós somos enganados a acreditar que estamos melhor espiritualmente do que realmente estamos. Muitas vezes é tentador resistir a esse ministério poderoso do convencimento do Espírito Santo, porque poucos de nós realmente acreditam que precisam deste ministério, da visão deste ministério em suas vidas. Visto que muitos não creem nisso, e muitos não abriram ainda o seu coração para o Evangelho, que é uma ferramenta primária para que o Santo Espírito trabalhe. É tentador endurecer o coração contra o ministério do convencimento do Espírito Santo, argumentando às vezes por nossa própria justiça quando um pecado, fraqueza ou falha é revelado. É tentador, muitas vezes, recusar-se a ouvir a voz convincente do Espírito, comparando nós mesmos, às vezes, com outros crentes e argumentando que nós estamos certos e que nós somos mais justos do que outros. É tentador, muitas vezes, existir ao ministério do discernimento pessoal também do Espírito Santo, pela confusão de instrução bíblica e conhecimento teológico com evidência de uma vida transformada e agradável a Deus. É tentador fugir da restauração e do trabalho protetor proporcionado pelo Espírito Santo, confundindo muitas vezes habilidade, experiência e sucesso ministerial com maturidade espiritual. É muito tentador recusar o ministério do convencimento do Espírito Santo, quando ele usa um instrumento o qual você acredita ser desqualificado ou menos maduro do que você. Porém, o que nos conforta é que nós servimos a um Redentor, que, insatisfeito, não desistirá do seu trabalho da graça, mesmo se nós falharmos em estimular esse trabalho ou trabalhar resistindo a ele,
ao Espírito Santo. Com paciente graça, Ele nos chama a ouvir. A pergunta de hoje é: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como foi no princípio da rebelião. João capítulo 16, versículos de 1 a 15, também tem algo importante que nós precisamos conhecer a respeito do ministério do Espírito Santo. Vamos ler João 16, versículos de 1 a 15, que diz assim: Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem, pois eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando um culto a Deus. E isso farão porque não conhecem o Pai e nem conhecem a mim. Mas eu estou falando essas coisas para que quando chegar a hora você se lembre que eu tinha dito isso para vocês. Então lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês. Mas agora, como vou para junto do meu Pai, aquele que me enviou, e vocês nem me perguntam para onde o Senhor vai, pelo contrário, porque eu lhe disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, tenho ainda muito para lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade e não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês. Ele me glorificará, porque vai receber de quem é meu, do que é meu, e vai anunciar a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber o que é meu e vai anunciar a vocês. E aí? Você ouve a voz? Você aceita o ministério do Espírito Santo como protetor, como aquele que nos convence, como aquele que traz o discernimento, como aquele que protege? Pense sobre isso. Às vezes, nosso coração está tão endurecido que nós não conseguimos ouvir a sua voz. Que Deus abençoe você. E até segunda-feira com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.